Estamos ao vivo para mais uma live do nosso jejum. Hoje, quarto dia, 18h30. Glória a Deus. Infelizmente não foi possível fazer a live no meio-dia, como sempre fazemos, por conta de uma viagem. Estou viajando, amanhã eu ministro em uma conferência. Então, infelizmente não foi possível, mas com certeza eu estaria aqui hoje, pela graça de Deus, para compartilhar com você. Tenho certeza que nós teremos oportunidade para ter algumas pessoas que às vezes não podem participar no meio-dia. Então, nós estamos iniciando essa live do nosso jejum, estamos motivados, grandes testemunhos acontecendo no nosso meio. Eu estou com muita expectativa. Sabe por que eu estou com expectativa? Porque a expectativa é a mãe do milagre. Se você quer ser surpreendido por Deus, se você quer experimentar algo em Deus, tem uma coisa que você tem que manter acesa. É a chama da expectativa. Sabe por quê? Porque a sua vida, ela vai em direção às suas expectativas. Se você não tem expectativa, por aquilo que vai acontecer, então isso significa que você está fazendo as coisas por fazer. Isso significa que você está liderando, que você está trabalhando, que você está discipulando, pastoreando e não acredita que algo vai acontecer. Eu não vou negar para você, enfrentamos lutas, dificuldades, pressões de todos os lados às vezes, mas isso não tira, não consegue ser maior do que as minhas expectativas. Quero falar algo para você. Não vou ministrar sobre isso hoje, mas senti no meu coração de falar algo para você, que as suas expectativas sejam maiores do que as resistências que você está enfrentando. Que as suas expectativas, mas não é expectativa no homem, não. Eu falo para você, cada vez mais a minha expectativa nos homens diminui. E tem que ser assim mesmo. Homem é homem, Deus é Deus. A minha expectativa está no Senhor. Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 15, versículo 13, Romanos capítulo 15, versículo 13 diz: e o Deus da esperança, e o Deus da expectativa, o Deus da esperança, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos, sabe de quê? Vamos ler esse texto? Para que você seja tomado de uma expectativa, mas não é em homens, é no Espírito Santo. Romanos 15, 13. Daniela está aqui conosco, fonoaudióloga. Ela trabalha junto com a Carla, que é líder na nossa igreja. São duas pessoas especiais, grandes mulheres de Deus, boas profissionais. E quando eu preciso, elas sempre me ajudam. Muita gente preciosa passando por aqui. Pastora Camila, eu vi aqui pastor Maicon, Fabrício lá de Ipatinga. Vi os nossos irmãos de Três Marias. Vi a Tainara e o Nicolas aqui também, pastor Renato Uzeda, pastor Arthur Colombo Vieira, homem de Deus. Você já segue pastor Arthur? Se não, segue ele aí. O outro que eu vi aqui também foi o Juliano Ferraz, pastor da nossa equipe. Se você não segue, depois eu vou fazer um post para você seguir os pastores da nossa igreja. E as pastoras também, são preciosas. Camila também é alguém que eu recomendo que você siga. Ela é alguém que tem bons conteúdos. Siga o pastor. Cris Nali também está conosco. A Cris Nali é esposa do Felipe Soares. Felipe Soares é o líder dos jovens e é uma pessoa importante para nós nesse tempo de jejum. Em todo o tempo, mas nesse tempo de jejum mais ainda. Ele é o responsável por fazer as nossas artes do jejum. São lindíssimas. Hoje eu falei para ele, faça uma arte rápida, simples. E aí ele fez uma arte, eu falei para ele, você não sabe fazer coisas simples, né? Porque ele é bom de serviço, muito excelente. Os irmãos de Mauá também estão aqui conosco, Kátia do Espírito Santo,
Já mandei um abraço para o Fabrício, irmã Elisete também da nossa igreja. Glória a Deus. Raquel também, seja bem-vinda, Raquel. Pastor Reinaldo, lá de Montes Claros. Se você conhece alguém na videira em Montes Claros, nós temos uma igreja poderosa, vibrante lá. E esse homem de Deus é pastor lá. Cadê o pastor Adriano? Estou sentindo falta dele aqui. O Michael já vi aqui também. Siga o pastor Michael Hugo. Alessandro. Lucas. Sabe quem que é o Lucas, gente? O Lucas, ele era o líder dos meus filhos, porque a célula deles multiplicaram ontem em 3 novas células. Por isso que você vê que eu estou muito radiante nesses dias. Estou muito feliz, muito alegre, porque a célula que o meu filho era líder em treinamento, liderada por um grande homem de Deus, gigante da fé, Lucas, multiplicou em 3. Muito bom, foi muito bom. E estou muito feliz, eu e a Larissa, nas nossas postagens, fizemos questão. Tá aqui a minha esposa, Resgate da Humanidade. Por que o nome dela é Resgate da Humanidade? Siga ela e pergunta para ela. Vai lá, pastora, por que a senhora tem o nome do seu Instagram é Resgate da Humanidade? Siga ela aí. Glória a Deus, aleluia. Muita gente preciosa. A Lise Godoy está aqui. A Eliane, Ana Paula, Luísa, Micael, nosso líder. Mateus Colombo também. Só gente preciosa. E aí, vamos mandar esse aviãozinho para a gente atingir as 100 pessoas? Glória a Deus. Videira Vila Mariana, vocês são preciosos, irmãos preciosos. Kleber Rocha também está aqui conosco. A Camila justificou a ausência do pastor Adriano, disse que ele está voando. O homem está só nas conexões. Isabel Pontal do Paraná, eu vou estar com vocês no sábado, hein? No Paraná. Eu amo ministrar aqui nessa região. Hoje eu estou em Curitiba, amanhã eu vou estar no Pontal, no Paraná, aleluia. Pastor Ricardo Delfino, homem de Deus. Você conhece alguém em Ipatinga? Ipatinga, nós temos uma grande igreja em Ipatinga, uma igreja vibrante, uma igreja cheia da palavra, cheia dos dons. Eu recomendo que você faça uma visita lá. Pastor Ricardo Delfino é o líder da nossa igreja lá em Ipatinga. Glória a Deus, Roberto Milagre, Comunidade Vida Uberlândia, tanta gente, hein? Estou feliz. Guilherme, nosso advogado, entrou aqui agora. Valber, um abraço para você, Valber, e para sua esposa e os seus dois, seu filho e a sua filha, que eu amo tanto, são muito preciosos. Glória a Deus, aleluia. Então vamos começar. Hoje eu quero falar com vocês sobre portas abertas. 4 dias do nosso jejum, Apocalipse capítulo 3, verso 7. Olha, temos irmãos aqui de Juiz de Fora também, sejam bem-vindos. Ontem eu compartilhei uma live e foi muito precioso. Sabe aquele dia que você é surpreendido? Eu fui tão tomado pelo Espírito Santo que eu comecei a chorar, que eu tive que encerrar a live sem despedir dos irmãos. Então, se você não assistiu a live de ontem, por favor, assista. Eu falei sobre oração, foi muito precioso. Mas hoje eu quero falar sobre as portas estão abertas. É preciso crer, é preciso acreditar, é preciso aplicar fé. Os irmãos da Videira de Catalão, sejam muito bem-vindos. Vários irmãos dizendo aqui, ontem eu participei e foi poderoso. Lorena, seja bem-vinda. Christian também. A Carla Rocha. Então foi muito precioso que Deus falou conosco ontem. Mas eu quero, eu recebi muito testemunho de gente que foi tocada. Teve gente que falou assim, pastor, é claro que o Espírito Santo habita em nós. Os irmãos de Teófilo Otoni também, um grande abraço. Pastor Michael anotou aqui o capítulo. É claro que o Espírito Santo habita, mas ontem, pastor, houve uma manifestação especial. Tem uma pessoa que me falou que desde ontem parece que algo mudou na vida dela. Ela disse que não conseguiu dormir porque ela ouviu a live outras 3 vezes e cada vez ela chorava mais. Os nossos irmãos aqui da igreja do pastor Godoy lá de Londrina, meu amigo também, manda um abraço para ele. Então, foi muito precioso. E hoje eu quero falar com você sobre portas abertas.
Apocalipse capítulo 3, a palavra do Senhor diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha posto diante de ti. Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. O que Deus tem colocado diante de nós? Uma porta aberta. Não é uma porta fechada. Então, se você está se deparando com uma porta fechada, é preciso você pegar a Bíblia e lembrar Deus do que está escrito. Quando você lembra Deus, não é que Deus esqueceu. Eu tenho uma pregação sobre isso. Lembrar Deus do que Ele prometeu não é que Deus esqueceu. É que quando você faz isso, você está atribuindo poder ao que Deus disse. Entende? É quando você diz assim: Senhor, o Senhor disse que a porta está aberta. Então, quando você faz isso, você está lembrando Deus do que Ele prometeu. Não porque Ele esquece, mas porque Ele ama ouvir da sua boca que você crê no que Ele prometeu. Entende? É muito bom quando um pai diz para o filho: eu vou te dar isso. E o filho fala: olha, pai, hoje é quinta, viu? Lembrando que sábado nós estamos lá. O pai sabe. O pai já marcou na agenda. O pai está feliz para que aquele momento chegue logo. Mas o filho está só dizendo: eu acredito, viu, que o Senhor não se esqueceu de mim. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você pode estar passando por momentos de dificuldade. E nós andamos pela fé. E você não está vendo como essa porta está aberta diante de você. Então, posso te fazer um pedido? Posso te fazer um pedido? Não ore para Deus abrir a porta. Ore para que você tenha olhos abertos para perceber a porta que Deus já abriu. Porque isso é fato. Muitas vezes a porta já está aberta, mas nós não entendemos, né? Recentemente eu estava numa viagem e eu vi que uma pessoa, para embarcar, o voo tinha 2 voos da mesma empresa, da mesma companhia aérea. Um estava indo para Congonhas, o outro estava indo para Guarulhos. E aí a pessoa estava indo para Guarulhos, mas ela estava no portão, que também é para São Paulo, mas é para outro aeroporto. Então, o que acontece? É interessante que essa história, às vezes, é a vida de algumas pessoas. O portão da companhia, do lugar do destino dela já estava aberto. Já estava até chamando. Mas ela estava no outro portão. Então, a porta já estava aberta para ela embarcar, mas ela estava no lugar errado. Que o Senhor nos abra os olhos hoje para entender que a porta já está aberta diante de nós. Repita após mim: a porta já está aberta diante de mim. Então, qual vai ser sua oração? Para Deus abrir as portas? Não. A sua oração hoje é: Deus, abra-me os olhos, porque a tua palavra está dizendo que as portas já foram abertas. Algo tão simples, mas isso tem poder para abençoar a sua vida. A porta já está aberta. Então, a minha oração, a nossa oração é: Senhor, abra os meus olhos. Como eu disse, a pessoa estava no portão que estava fechado, mas a companhia já estava até chamando o nome dela, porque a porta estava aberta, mas ela não tinha percebido. Ó, o Felipe Vasco, meu filho aqui, novo líder da videira, ele, o Luiz, líder ungido, cheio da unção. Então, você sabe, eu creio que nós somos a igreja que está diante da porta aberta. O Senhor escreveu as 7 igrejas de Apocalipse. E a igreja de Filadélfia é a igreja que vai ver o arrebatamento. Nós somos essa igreja, porque nós temos clamado ao Senhor. Seja bem-vindo, Marcelo e Dilson também. Muito bom ter vocês aqui nessa live de hoje. Então, há portas abertas. E a Bíblia diz que o Senhor possui a chave de Davi. Para nós entendermos o que significa a chave de Davi, nós precisamos entender Isaías 22. Porque se alguém te perguntar o que significa a chave de Davi, olha o que a palavra do Senhor diz: porei sobre o seu ombro
a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. O que é a casa de Davi? Então, cada vez que menciona o nome de alguém, então diz que o Senhor tem a chave olha o que nós acabamos de ler, que é aquele que tem a chave de Davi. Quem é que tem a chave de Davi? Então é importante pesquisar. Só que você não pesquisa em dicionário, você pesquisa na Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Então é interessante entendermos que a casa de Davi, ela é mencionada em Zacarias capítulo 12, versículo 10. Olha que isso aqui é poderoso. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplica. Então, qual que é a promessa? Que sobre a casa de Davi, o Senhor vai derramar o espírito de graça e de súplica. Então, quando nós juntamos essas verdades, há um entendimento claro que a chave de Davi está relacionada, sabe com o quê? Com o espírito da graça. Quando aparece grandes homens de Deus aqui, nós temos que fazer menção. Pastor Marcos Santana, um grande homem de Deus, é pastor da nossa igreja Videira de Aparecida de Goiânia, pastor de governo, homem de Deus, foi pastor na África, uma família preciosa, esposa da Valquíria, está conosco nessa live. Um grande abraço para você, você é um irmão precioso. Então, quando nós juntamos e entendemos que a chave de Davi está relacionada com o espírito da graça. Pastor, o que isso é importante nesse tempo agora de portas abertas? A graça não é uma coisa. A graça é uma pessoa. Quanto mais você se relaciona com Jesus, quanto mais você ora, quanto mais você canta, quanto mais você lê a palavra, quanto mais nós estamos nesse tempo de jejum, estamos no 4º dia, estamos falando com o Senhor, estamos cantando. Hoje eu estava viajando, mas com meu fone, há momentos assim, ouvindo canções, invocando o Senhor. Há momentos que você pode dizer, Senhor Jesus. Quanto mais você invoca o Senhor Jesus, quanto mais você clama pelo Senhor, mais você desfruta de portas abertas. Então, a graça não é uma coisa, é uma pessoa. Nós temos a chave da casa de Davi. Por que nós temos a chave da casa de Davi? Porque você tem favor sobre você. Você não terá, não, você já tem. Quanto mais você fala que você já tem, mais favor é multiplicado sobre a sua vida. Então fala após mim aí. Diga assim, eu já tenho favor de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre o meu ministério. Irmã Dejanira, seja muito bem-vinda, Ivone também, Tiago, Henrique. Então você já tem. Quanto mais você fala que já tem favor, que é alguém favorecido, mais portas abertas você enfrenta. Experimenta. Você sabe, para quem que a porta se fecha? Para quem vive reclamando. Para quem vive murmurando. Não vou negar para você, pessoas murmuradoras, reclamadoras, sempre estão diante de portas fechadas. Às vezes são talentosas, às vezes são pessoas habilidosas, às vezes são pessoas que até têm bons salários, moram numa casa boa, mas a porta está fechada para ele. A célula não multiplica, não cresce, não avança. Quando ele ministra, não tem unção. Parece que as coisas difíceis demais para ele. Por quê? Porque não tem portas abertas. O que significa porta aberta? É que quando você faz algo, você vai orar, anjos sobem em coração e anjos descem com resposta. O que significa porta aberta? É que quando você começa a falar, do seu interior flui rios de água viva. Sabe por quê? Porque quando você começa a falar algo que está em sintonia com o trono, Deus certifica e diz, isso aí é o que está no meu coração. Essa é a mensagem. Então essa é a mensagem que nós temos que pregar. Essa é a mensagem que nós temos que anunciar. Essa é a mensagem quando você fala, eu tenho favor, eu sou favorecido. Sabe o que significa? Porta se abre para você. Então você vai Quero dar uma dica para você. Você vai fazer um teste, né? Esses dias um irmão foi fazer uma prova para tirar a habilitação.
E aí ele estava lá todo nervoso, pastor, eu preciso muito passar, mas eu estou com medo, eu estou isso. Eu falei, deixa eu te falar, não foca no problema. Fala o seguinte, eu sou favorecido, e porque eu tenho favor, o céu se abriu sobre mim. Na hora que eu sentar naquele carro, o verdadeiro amor vai lançar fora toda preocupação, todo medo. Porque eu sou favorecido, eu vou encontrar favor nos olhos do examinador. Porque eu sou favorecido. Seja bem-vindo, Rodrigo, Daniele Ribeiro. Porque eu sou favorecido. Na hora que eu for submetido a esse exame, eu vou ter tranquilidade, paz. Você vê, o foco dele, ele não focou nele, na habilidade, ele focou em quem? Em Cristo. Que ele tem favor. Quando você foca na coisa certa, em Cristo, a porta se abre para você. O pastor foi surpreendido. Sabe o que ele falou para mim? Que ele começou a conversar com o examinador. O examinador falou que era um ano que ele iria aposentar. Começou a conversar com ele. E aí, no final, ele perguntou pro examinador, e aí, deu certo? Falou, deu. Você passou? Ele falou, claro, você não errou nada. Ele disse que ficou surpreso. Por quê? Porque exatamente o que eu o instruí pela graça de Deus foi o que aconteceu. Ele encontrou favor. Agora, só encontra favor quem já tem favor. Então não fique orando dizendo, Senhor, por favor, me dá a tua graça. Ó Deus, abre a porta, me dá o teu favor. Não mude sua oração hoje. Senhor, eu já sou favorecido, porque eu estou em Cristo. Me livra de perder o favor. Me livra, Senhor, de sair da tua presença. Me livra, Senhor, eu já sou favorecido. Você sabe, eu sou um homem favorecido. Sabe por quê? Porque eu tenho amigos como o pastor Marcos Mota, que acabou de entrar aqui na minha live. É um favor ter o pastor Marcos Mota aqui. Vocês falam, né? Muitos irmãos são muito abençoados com as minhas mensagens sobre fé, mas você sabe que eu inspiro muito no pastor Marcos Mota? Se você não segue o pastor Marcos Mota é um supervisor da Vinha Goiás. Ele tem um programa na Vinha FM, na nossa rádio em Goiânia. Pastor Marcos Mota é uma grande coluna em Goiânia. Então siga ele, PR Marcos Mota. Tem uma família preciosa, conheço a esposa, os filhos, e realmente é um homem abençoado. Então, o que você mais tem que temer é de perder o favor. E não de ficar clamando, me dá favor. Você já tem o favor, você já tem a chave de Davi. A chave de Davi é que abre portas. A chave de Davi é onde tem o Espírito da graça. A graça não é uma coisa, a graça é uma pessoa. Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo. Então, é preciso entender que, às vezes, nós enfrentamos resistências. O Senhor abriu a porta, mas há inimigos, há resistências. Qual que é o problema de alguns irmãos? Eles ficam, né? Não, pastor, eu achei que eu estava debaixo da unção, mas é tanta resistência. Olha, eu vou falar para você. Ao longo dos anos eu aprendi algo. Quando eu estou fazendo algo para o Senhor, quando eu decido entrar num projeto e tem resistência, eu não vivo buscando resistência. Eu não vivo em torno de resistência. Mas eu não vou negar para você. Eu acredito que... Você sabe por que nós temos resistência? É porque, de alguma maneira, o inimigo percebeu que algo muito grande vai acontecer. Ladrões não roubam casas vazias. Ladrões não entram em casas vazias, porque não tem nada lá para saquear, para ele resistir. Agora, você tem enfrentado resistência? Por que às vezes você tem enfrentado resistência? Eu vou falar para você. É porque tem algo muito grande que vai acontecer em você e através de você. Talvez nem você percebeu. O diabo de alguma maneira percebeu, aí ele tenta te resistir. Mas há uma promessa de Deus para nós. Que promessa é essa? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Daniel Siqueira, seja muito bem-vindo. Um grande abraço para você e para a sua família preciosa. Preste atenção. Há uma porta de favor sobre você. O inimigo se levantou, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que é contra nós. Agora, por que o inimigo está te resistindo?
se não tem algo de impacto, se não tem algo que vai acontecer. Então nós começamos o jejum, muita resistência, falei para os pastores, para os irmãos, é preciso bater, é preciso insistir, é preciso prevalecer. Por quê? Porque há uma promessa de Deus para nós. Que promessa é essa? Que as portas, eu ando as portas abertas, mas o diabo também simula algumas portas de resistência. Mas o que a promessa de Deus para nós diz na palavra? Que as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Hoje, o Senhor já liberou sobre você uma palavra de vitória. Hoje o Senhor já liberou sobre você uma palavra de fé, de encorajamento. Então, se o diabo tem te resistido, resista a ele também. Vá para ele. Sabe, não é você que tem que temer o diabo, pelo contrário. O diabo que tem que temer você, porque você tem autoridade dos céus. Você carrega o DNA de vencedor. Você tem autoridade. Sobre as suas palavras tem vida. Porque quando você abre a boca para falar da palavra, você não está falando da palavra de um livro de história. Você não está falando da palavra de um livro de filosofia. Você não está falando da palavra de um livro de criacionismo. Você está falando da palavra de Deus. E quando você fala a palavra de Deus, Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. E por isso, cada dia nessa live, nós estamos aqui para quê? Para sustentar o testemunho da palavra. As portas do inferno não podem prevalecer contra você. Se você tem enfrentado enfermidade no início do jejum, no meio, no final do jejum, é porque o diabo quer te resistir, quer te abater. Aí vem aquela seta na sua mente, será que vale a pena jejumar? Tanta luta, tanta pressão? Ei, vale a pena e muito. Por que vale a pena? Porque ele se levantou. Mas você sabe por que ele se levantou? Ele se levantou para cair. Toda onça acuada, ela vai atacar. É porque ela já sabe que o território está sob ameaça. Deixa eu falar uma coisa da parte de Deus para você. De alguma maneira, o inimigo percebeu sua inclinação, sua determinação. De alguma maneira o inimigo percebeu que os seus olhos estão vibrando por algo maior. De alguma maneira o inimigo percebeu que a sua oração está sendo uma oração fervorosa, de todo o coração. De alguma maneira o inimigo percebeu o seu envolvimento. De alguma maneira o inimigo percebeu o seu posicionamento. Por isso ele quer te resistir, mas o Senhor já te deu livramento. O Senhor já te deu vitória. O Senhor já estendeu as mãos sobre você e já diz, esse é meu, ninguém vai tocar nele. Você está guardado pelo Senhor. Você tá protegido pelo Senhor. Se você crê nisso, escreva assim, amém, eu creio. Escreve aí para eu ver se você está participando junto comigo ou não. Escreve aí, por favor. Pastor Renato está bem ativado aqui, o Guilherme também. Escreve aí, se você acredita que você está guardado pelo Senhor. Escreve amém, escreve eu creio. Aleluia, é isso, vai escrevendo aí. Doriana, seja bem-vinda. Ademilson também está conosco. Às vezes eu não consigo ler o nome de todos, mas não tem problema. É bom ter você aqui comigo. Carol, esposa do nosso querido irmão Mamos, um grande abraço para vocês. Aleluia, eu creio. Max, eu creio. A Kelly também, eu creio. Pastor Juliano Ferraz, Felipe, eu creio. Aleluia, é isso. É preciso crer. É preciso crer que o Senhor tem planos para você. É preciso crer. É preciso ativar a sua fé. Um abraço para você, Mateus Valadares. Se você está conosco nessa live aqui, está recebendo, escreva alguma coisa aí. Fabrício Teodoro, amém, campeão, tamo junto. Edmar Félix, grande abraço para você, Edmar. É preciso acreditar, é preciso crer que o Senhor tem planos para você. E o plano de Deus é surpreender você, abençoar você nesses dias. Você não estaria sendo resistido se não houvesse algo muito grande para acontecer na sua vida. Dida, eu creio. Daniela também, eu creio. É isso aí, Daniela, você está entendendo. Mas pastor, por que eu estou
por que que eu estou sendo tão... Pastor Francisco, tive a honra de ouvir uma pregação sua em Londrina, final do mês de maio, foi uma bênção. Foi mesmo. Conferência com meu amigo pastor Eric Nunes e Verônica, como eu amo aquele casal. Foi uma conferência poderosa. Então, pastor, tem live todos os dias? Tem, meio-dia. Eu estou fazendo hoje só porque eu estou em viagem, mas eu estou pensando, vou fazer 2 períodos. O que vocês acham? Que eu deveria fazer meio-dia, 18h30? Se você me encorajar e confirmar a sua presença aqui, eu tenho disposição de fazer meio-dia, 18h30. Estou aqui na Espanha. Olha só, nós estamos alcançando outros territórios, outros países, aleluia. Eu creio, já tomei posse. Então, o diabo está resistindo por quê? Porque tem adversários. Pastor, o que eu faço no meio da luta, no meio da pressão? Eu posso falar uma coisa para você? Para cada situação que às vezes nós enfrentamos, para cada luta, para cada dificuldade ou para cada desafio, nós precisamos saber o que se espera de nós naquele momento. Então, vou falar algo do meu coração para você. Não é momento de baixar a guarda. Não é momento de se render. Não é momento de ficar abatido, não é momento de ficar reclamando, não é momento de focar no inimigo. Não é momento. É momento de você, no meio da sua luta, no meio do seu vale, no meio da pressão, no momento de portas abertas. Cada vez que nós declaramos algo sobre uma ênfase, o Espírito está movendo. Por isso que há resistência. Você acredita que todo mundo está enfrentando resistência? Tá, não. Tem gente que não tem resistência nenhuma, a vida dele. Aí você fala, pastor, qual que é o seu erro? Vou falar para você amorosamente. Seu erro é que você fica comparando sua vida com o ímpio. Pastor, tem um colega de trabalho, tem um vizinho, que ele não é crente, eu não vejo ele assim, pastor. Ele está numa alegria. Olha, deixa eu te falar. Primeiro, não compare a sua vida com a dos outros. Nossa irmã lá da cela do Esdra está dizendo, sim, pastor, será bom. Eu vou fazer uma enquete. Se vocês me convencerem, eu vou fazer, então, a live 18h30. Ou 18 horas, né? A hora do Ângelus. Você lembra desse horário? Você tem mais de 40 anos? Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, pare de comparar sua vida com a do ímpio. Pare de ficar comparando com a sua vida com quem está no propósito. Você quer comparar a vida eterna com a alegria passageira? O que é a vida eterna? O que é reinar com Cristo por 50, 60 anos? Eu não sou a favor de que nós vivemos o tempo todo triste, não. É momentos que nós passamos. Agora, posso dizer uma outra coisa para você? Vou te falar. Tem gente que a vida dele não tem resistência, sabe por quê? Porque ele não ameaça para o inimigo. Ele já é do outro lado. Ele não ameaça. Ele está vivendo por qual propósito? Por propósito da vida dele. Tem gente que o alvo principal dele não é trazer benefício nenhum para a humanidade, para ajudar pessoas. Ele pensa só em si. Ele trabalha para ele ter uma vida melhor, para ele comprar um sítio, para ele fazer isso, para ele... Ó, o pastor Adriano já pousou e já conectou na live. Então, a vida dele é só ele e a família dele. Você não. Você vive no propósito. Você é alguém que se preocupa com os outros. Você ora por pessoas. Você leva gente para o encontro. Você lidera uma célula. Você dá de presente livros. Quando você vê uma pessoa triste, você manda um versículo. Você compartilha a palavra. Você ora. Aí você quer o quê? Você está atrapalhando os planos do diabo. Você está atrapalhando. Onde você chega, você é luz. Você tem vida fluindo de você. Talvez nem você não sabe, mas hoje eu estou aqui como um encorajador. Tem poder dentro de você, tem unção dentro de você. Tem presença de Deus. Você está atrapalhando obras do diabo. Por isso o inimigo se resiste. Por isso o inimigo te resiste. O que eu faço, pastor, num tempo como esse? Vou falar para você. A arma mais poderosa no tempo de luta, de pressão, você sabe qual que é? É o louvor. É isso mesmo que você escutou.
é o louvor. Eu preguei uma palavra na conferência que nós realizamos no dia 12, 13 de abril. Semana que vem eu vou começar a liberar essas palavras. Semana que vem. Vou falar com o Mateus. Talvez no sábado a gente libere a primeira palavra já dessa semana. Eu acho que eu preguei uma das melhores palavras da minha vida. Eu falei sobre louvor. E eu vou falar para você, eu vou finalizar te falando hoje. A principal arma no meio da luta, onde a porta já se abriu, mas existe adversário, é o louvor. Mas eu não falo isso só com base em um pensamento meu, não. Não, tudo que eu procuro ensinar, mostrar para você, eu procuro fazer isso mostrando na palavra. O pessoal está dizendo, pastor, foi impactante. Estou te falando, foi uma das melhores palavras que eu acho que eu já preguei na minha vida. Se não foi a melhor, uma das melhores. Pastor Fábio Bueno está aqui conosco agora. Seja bem-vindo. Leandro Feliciano também. Um grande abraço, homens de Deus. Vocês têm feito a diferença nessa geração. É por causa de vocês que o evangelho tem avançado e tem chegado a mais pessoas. Que o Senhor continue sustentando vocês. Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos ler Atos 16, 20. Atos 16, 20. A palavra do Senhor diz assim. Atos 16, 20. E levando... Isso aqui é o seguinte, você precisa entender o contexto. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho. Ele estava em Filipos. E aí, uns homens endemoniados foram e denunciaram que eles estavam causando tumulto na cidade. Porque uma moça acabava sendo liberta lá da magia, das coisas que ela fazia, e aquela moça rendia dinheiro para eles. Atos 16, 20. E aí o que acontece? Eles não foram bem-vindos, apesar que eles estavam pregando o evangelho. E foi tão interessante isso, que olha o que aconteceu com eles. E levando aos pretores disseram, esses homens sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eles bateram nele, rasgaram as roupas dele e bateram neles. E depois de lhe dar muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Fizeram o quê? Depois de bater neles, levaram eles no cárcere interior e prendeu os pés num tronco. Sabe o que a Bíblia diz? Por isso que você não deve ficar baseando lutas, pressões, resistências que você enfrenta, sendo isso porta fechada ou porta aberta. Porque se nós basearmos isso, nós vamos interpretar que Paulo e Silas estavam debaixo de porta fechada. Que as portas se fecharam para eles. Por quê? Porque os caras apanharam porque estavam pregando o evangelho. Não baseie as coisas de Deus na sua vida através da circunstância. Deus prova o seu amor por você lá na cruz, não na circunstância. E a Bíblia diz então, no versículo 25, que eles estavam presos depois de ter apanhado. Estavam com febre, talvez estavam sangrando, talvez estavam lá num momento de muita dificuldade. Você sabe o que a Bíblia diz? Que por volta da meia-noite, Paulo e Silas decidiram fazer algo. Eles não foram cobrados por isso. Não há menção onde um anjo, olha, nesse momento Deus quer ver a resposta. Nesse momento Deus quer ver uma atitude. Eles não foram cobrados, não foram orientados de nada.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas fizeram uma escolha. Qual escolha que eles fizeram? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas decidiram orar e cantar louvores. Ah, meu irmão e minha irmã, quando você tem lidado com resistências, há portas abertas, mas há adversários, e nesse momento você decide cantar louvores, basicamente 2 coisas vão acontecer. 3 coisas. Primeiro, o seu inimigo vai ficar confuso. Foi isso que aconteceu contra os inimigos de Josafá. Eles literalmente, Josafá e o exército do Senhor resolveu cantar. Os inimigos ficaram atônitos e começaram a matar um ao outro. No outro dia eles chegaram, estavam todos mortos. Quando você decide louvar, cantar, no meio da luta, quando os adversários se levantam contra você, quando a doença vem, a enfermidade vem, os sintomas vêm, você não tem motivo nenhum, mas você decide colocar uma canção ungida e você decide cantar. As pessoas que estão do seu lado vão falar, mas por que ele está cantando em alta voz? É porque o louvor tem poder. Confunde o inimigo. A segunda coisa, a Bíblia diz que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Toda vez que você decide cantar, onde não há razão, não há motivos, não há porquê, cadeias são quebradas. Então você está sentindo aquele momento de opressão, doença, aquela coisa, parece aquela resistência. Não há outra coisa a se fazer. Decide colocar uma canção ungida e louvar o nome do Senhor. Decide cantar. Cante. E cante mesmo. E canta para Deus. Você vai perceber. Eu acho que não vai chegar na segunda canção. Eu falo de experiência própria. Eu falo que em muitos momentos da minha vida, nossa, assim, poderia gastar um bom tempo falando com você. É nesse momento que você sente cadeias quebrando, resistência, pressão do diabo sendo desfeito. E aí a Bíblia fala, e eu gostaria que alguém colocasse para mim aí, Atos 16, 26. Mas não só mencionar o versículo, colar e colocar aqui nos comentários. A Bíblia diz que depois que sobreveio o terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. A terceira coisa que acontece quando você decide cantar é que as portas vão abrir. As cadeias que prendem os homens no pecado, na idolatria. Sabe, às vezes muitas esposas lidam com maridos difíceis, ímpios, profanos. Eles falam mal de crente, falam mal da igreja. Às vezes você está lidando com um filho que está nos vícios e ele tem comportamentos estranhos. Aí você diz, nossa pastor, é difícil demais cantar. Ainda sou cobrada por cantar nesse... Não, ninguém está te cobrando nada. É uma escolha. Eu quero te pedir. Talvez o diabo por muito tempo silenciou o seu louvor. Talvez por muito tempo o diabo ele segurou a sua voz, porque o inimigo lançou uma seta na sua mente dizendo que você não tem motivo para cantar. Mas eu quero falar para você, no dia da luta, no dia que você tem enfrentado resistência, no dia que você tem lidado com portas abertas, mas que o inimigo tem resistido, decide cantar, porque as cadeias serão quebradas. É no dia que às vezes você está lidando com um problema com a sua esposa, sua mulher não te respeita, te desonra. E você diz, nossa, não tem motivo para ir para a igreja, tem motivo hoje para cantar, ó, eu não tenho autoridade nem no meu lar. É nessa hora que você tem que cantar. É nessa hora, seja bem-vindo Marcos, seja bem-vindo Mara. É nessa hora a Kelly também, um grande abraço para você e a família. O Breno também, um abraço para você, homem de Deus. É nessa hora que você decide cantar.
É nessa hora que você decide colocar uma canção e louvar o seu Deus. Aí você vai ver que as cadeias vão ser quebradas. Você vai ver que nesse momento o louvor entra em ação e o louvor quebra cadeias e o louvor abre portas. Eu não sei onde você está agora, eu não sei o que você está fazendo, mas se é possível, nós vamos encerrar a live agora, eu vou orar por você, mas eu gostaria que você não deixasse passar esses 5 minutos depois dessa live, que você colocasse uma canção. Você está no carro, está no trânsito, para num lugar. Não faz isso depois, não faz agora. Você está de moto, talvez, não sei, né, se tem como fazer isso, ou está na sua casa, está no trabalho. Deixa agora 5 minutos, põe uma canção aí e canta. E canta. Você não precisa ver. Você não precisa ver. Mas as cadeias vão ser quebradas. E você vai ver o que Deus vai fazer por você nesses dias. Vamos orar? Vamos clamar ao Deus que pode abrir todas as portas? Vamos clamar ao Deus que é todo-poderoso? Vamos clamar àquele que pode todas as coisas? Oh, bendito Deus. Vamos orar agora. Perto quero estar. Oh, Senhor Jesus. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há. Nós temos prazer, Senhor, que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. bendito Deus. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Se você pode, onde você está, levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Pai, nós estamos aqui nesse momento declarando: eu te louvarei. Eu te louvarei. Somente a ti, Jesus. Não importa a circunstância, não importa o que temos enfrentado, o que temos lidado, nós decidimos que vamos cantar ao nosso Deus. Nós decidimos hoje entoar um cântico de louvor e adoração àquele que vive, àquele que reina, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso, nesta hora, Senhor, nós cantamos essa canção e nós declaramos: ouça a nossa voz, quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias da tristeza, da angústia, da depressão, da insônia, quebra as cadeias do pecado, quebra as cadeias, Senhor, da resistência, da opressão, quebra, Senhor, cadeias que estavam prendendo, amarrando a vida financeira de algumas pessoas serão quebradas, porque eles decidiram louvar no meio da luta, no meio da pressão, no meio da dificuldade. Oh, Espírito de Deus, nós cremos que algo está acontecendo com os meus irmãos nessa hora. Oh, bendito Deus. Cante isso agora.
Glória a Deus. Eu vou colocar essa canção lá no nosso grupo do jejum. Que grupo é esse, Pastor Francisco? Nós temos um grupo onde todos os dias de manhã compartilhamos um texto da confissão, avisamos sobre os horários das lives, às vezes gravamos uma oração e colocamos lá. Então, entra no grupo, serão apenas 21 dias, depois você pode sair. De uma coisa eu tenho certeza, às vezes você faz parte de muitos grupos, mas esse vai edificar muito a sua vida. Estou te esperando lá. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amanhã, se assim o Senhor permitir, nós voltamos com a nossa live ao meio-dia e eu espero você.